Olá, pessoal. Então, nessa aula a gente vai iniciar, né, o nosso estudo, né, de análise de dificuldade de problemas, né? E para isso a gente vai precisar falar das classes de problemas. Então, a classificação dos problemas de acordo com a sua complexidade, ela é feita, né, a partir da sua complexidade em termos de tempo de execução, tá? Ou seja, o tempo que um algoritmo leva para resolver um determinado problema. Até esse ponto no curso, né, todos os problemas, né, que a gente viu, eles foram resolvidos por algoritmos, né, com execução de tempo polinomial, né? Ou seja, né, o tempo assintótico, né, que o algoritmo leva, né, eu sempre conseguia limitar ele superiormente, né, através de um polinômio na forma n elevado a uma potência k, tá? Lembrando, né, a gente comentou um pouco disso na aula passada, né, então lembrando, né, a gente fez diversas análises de algoritmos, né, de tempo de execução de algoritmos durante o curso, e a gente via sempre, né, que eu conseguia ter um tempo de execução que era aceitável. Aliás, tinha alguns problemas que a gente até falava, olha, se a gente tentar fazer, por exemplo, que nem no caso do corte de barras, né, que a gente falou de um algoritmo força bruta, né, ele não seria, né, um algoritmo aí que seria resolvido em tempo polinomial, né, ele seria resolvido em tempo exponencial, tá? Então, quando o algoritmo ele é resolvido aí em tempo polinomial, a gente diz então que esse algoritmo, o que esse problema, né, é um problema que ele é tratável, né? Ou ainda, né, a gente pode dizer que são problemas que são fáceis de resolver, tá? E que não exigem um tempo super polinomial aqui, ou seja, não são intratáveis ou difíceis, tá? Bom, existem muitos problemas aí, né, para os quais não existe uma solução, né, de fato, né, é um problema que está colocado aí, né, tema de pesquisa, né, na área da computação, que não existe, né, ninguém conseguiu ainda um algoritmo que resolva aquele problema em tempo polinomial, tá? Então, na verdade, né, existem problemas, né, que sequer se conseguir escrever um algoritmo para resolver eles, tá? O que não quer dizer que um dia alguém não consiga, tá? O que existe hoje, né? Então, existem problemas aí que a gente não consegue, não existe ainda, ninguém conseguiu desenvolver um algoritmo que resolva aquele problema em tempo polinomial, e outros que eu sequer, como eu disse, tem um algoritmo que consegue, eu consigo escrever um algoritmo para resolver aquele problema, tá? Então, a análise de dificuldade de problemas, né, ela se coloca por quê? Né? Muitas vezes, né, eu estou diante de um problema, né, e à primeira vista parece que esse problema aí, eu tenho um outro problema que eu já conheço que é muito parecido com esse, né? E aí eu falo assim, ó, eu acho que eu consigo resolver esse problema, eu consigo escrever um algoritmo para esse problema, tá? Mas pode ser que, eventualmente, eu esteja diante de um problema, que nem a gente vai ver nessa e nas próximas aulas, um problema que, na verdade, é um problema muito difícil, tá? Então, eu consegui analisar e responder, né, que nem a gente, na aula passada, a gente trabalhou um pouco com essa coisa, né, quando a gente utilizou a redução, né? Então, se eu tenho conhecimento de um problema, eu concluir coisas sobre um outro problema, né? Então, se eu tiver uma maneira, né, de testar isso, né, se eu não estou diante de um problema muito difícil, é bastante importante, né, porque eu posso estar aí numa tarefa inglória, né, posso estar brigando, né, tentando, achando que eu consigo resolver aquele algoritmo, né, daqui a algum tempo, que eu só não consegui ainda porque, né, faltou gastar mais energia ali, mas na verdade eu posso estar diante de um problema, né, que está numa classe de problemas que até hoje ninguém conseguiu resolver. Quando a gente está fazendo análise da dificuldade de problemas, normalmente a gente vai estar utilizando aí, né, algoritmos, né, que estão relacionados com problema de decisão. Por quê? Para facilitar a nossa vida, né? Aquilo que eu comentei com vocês, né? A gente sabe que um problema de otimização ele pode ser reduzido para um problema de decisão equivalente e vice-versa. Então é mais fácil eu resolver ou analisar um problema de decisão, tá? Bom, então vamos começar a classificar os problemas aqui, né? Existem classes de problemas, né? E depois, aquilo que eu falei para vocês, eu, eventualmente, numa análise, eu consigo classificar, falar, olha, meu problema está nessa classe, ou meu problema está naquela classe, tá? Esse eu consigo resolver, aquele ali já é mais difícil.
Então, a primeira classe que a gente vai ver aqui é a classe P, né? Então, todos os problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial, né, ou seja, que existe um algoritmo eficiente para ele, né, estão na classe P. Né? Então, todos os algoritmos que a gente viu, né, os problemas que a gente viu durante o curso, eles estão na classe P, porque a gente sempre tinha um algoritmo que conseguia resolver ele. Né, que é o que está dito aqui. Então, formalmente, né, a classe P ela vai consistir o quê? No conjunto dos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. Quer dizer, eu conheço um algoritmo que resolve ele em tempo polinomial, então eu sei que ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Bom, depois a gente tem a classe NP de problemas. Tá? O que são a classe NP? O que são os problemas NP? Tá? Os problemas NP são aqueles problemas que são verificáveis em tempo polinomial. O que isso quer dizer? Né? Eu consigo projetar um algoritmo em tempo polinomial, tá? Que consegue verificar se uma determinada entrada é solução para o meu problema. Tá? Então, se eu falar assim, olha, testa se isso daqui é uma solução para o meu problema, ele consegue testar em tempo polinomial. Né? Se eu fornecer, né, um conjunto de dados aqui, né, um certificado na entrada para ele, tá? Ele consegue verificar, né, se aquilo ali é um sim para a solução do meu problema. Né? Então, eu entrego para ele, né, uma instância de entrada, né, um certificado, e ele consegue me dizer se aquilo de fato é uma solução para o meu problema ou não, se é um sim ou um não. Tá? E ele consegue fazer isso em tempo polinomial. Então, só para a gente ilustrar essa questão, imagina aqui que a gente... Imagina aqui, né, que como exemplo, né, dessa questão da verificação, imagina que a gente tem aqui um circuito lógico, né, com circuito combinacional, então ele tem várias portas lógicas, né? Então tem a porta OR, tem a porta OR, tem a porta... Peraí, deixa eu só ativar a caneta aqui, pessoal. Tem a porta OR, né? Tá aqui, a gente está vendo aqui uma porta OR. Pode ter porta AND, né? Que a gente tem uma porta AND. Né? Uma NOT, né? Uma negação, né? Que corresponde a essa porta aqui. Tá? Bom, a esse circuito, na verdade, a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, está associada a uma equação booleana. Tá? Mas, via de regra, qual que é o meu problema aqui? Né? Eu tenho, né, um circuito que tem várias entradas e uma única saída. Tá? Então, eu quero determinar se esse circuito é satisfazível. Tá? O que quer dizer que um determinado circuito ou uma determinada equação é satisfazível? Tá? Que existe uma combinação de entradas, ou seja, existe uma combinação de valores aqui, né, que no nosso caso aqui são zeros e uns, né, então existe uma combinação de valores que me leva a uma saída que tem valor 1 aqui. Né? Então, se eu tiver uma combinação de valores de entrada, né, que me produz uma saída 1, né, então eu posso determinar, posso dizer que ele é satisfazível, que aquele circuito ou aquela equação booleana é satisfazível. Né? Bom, infelizmente, né, se o circuito tem N entradas, a gente tem 2 a N combinações. Tá? Então, encontrar as combinações ou as entradas aqui, né, que me levam a uma saída, né, que torna satisfazível, é algo, né, que eu não vou conseguir resolver em tempo polinomial. Mas o que eu consigo resolver em tempo polinomial? Eu posso fornecer, né, uma determinada entrada, né, uma combinação de valores de entrada, e aí testar se aquilo ali vai me gerar uma saída igual a 1. Tá? Ou seja, eu consigo verificar isso em tempo polinomial. Isso é fácil de fazer. Né? Agora, eu determinar, né, eu resolver esse problema, né, quais são as combinações, né, que me levam, né, a uma saída 1, né, isso eu não consigo fazer em tempo polinomial. Tá? Bom, vamos fazer aqui um contraponto aqui entre classe P e classe NP. Né? Então, a gente percebe que todo problema que é P também é NP. Né? Por quê? Né? Se eu consigo escrever um algoritmo que resolve o meu problema, eu consigo escrever um algoritmo que verifica. Né? Resolver é mais complexo do que verificar. Né? Eu não estou verificando um certificado, eu resolvo qualquer entrada. Tá? Então, isso quer dizer que todo problema que está em P, né, ou seja, a classe P, ela está contida dentro da classe NP. Tá? No entanto, né, uma pergunta, inclusive essa é a pergunta de $1 milhão, né, da computação, né, será que P não é igual a NP? Né, porque será que não existem problemas, né, que hoje eu só consigo verificar em tempo polinomial,
né, mas em algum momento eu só consigo verificar em tempo polinomial, mas em algum momento eu vou conseguir resolver em tempo polinomial, né? É porque eu não conseguia ainda, existe a classe NP porque eu não conseguia ainda resolver esses problemas, né? Ou, na verdade, problemas NP, nunca vai existir um algoritmo em tempo polinomial, né, para determinados problemas NP, que eu só vou conseguir verificar eles, tá? Bom, vamos falar agora de problemas NP completos. O que é um problema NP completo? Tá? A gente diz, né, que um problema está em NP, significa que eu consigo verificar ele, eu consigo pelo menos verificar ele polinomialmente. Eventualmente, eu posso até conseguir resolver, né? A gente viu que P está contido em NP. Tá? Dizer que um problema é NP completo, né, significa eu dizer que ele está em NP e que todo problema em NP se reduz a esse problema. Né? Lembra lá da redução? Qualquer problema que eu pegue em NP, né, existe uma função de transformação em tempo polinomial que eu consigo reduzir aquele problema para esse meu problema. Se eu conseguir fazer isso, esse problema é um problema NP completo. Tá? A gente percebe, né, que dizer isso, né, é algo extremamente poderoso. Né? Por quê? Se eu conseguisse resolver um único problema NP completo, em tempo polinomial, eu resolveria todos os problemas de NP em tempo polinomial. Né? Todos os problemas que eu ainda não consigo resolver em tempo polinomial, eu conseguiria resolver. Por quê? Eu estou conseguindo resolver um problema NP completo em tempo polinomial, eu consigo reduzir aquele problema de NP em tempo polinomial para esse meu problema, então eu consigo resolver aquele problema em tempo polinomial. Né? E dessa forma, né, a gente chegaria à conclusão, responderia, né, a pergunta, né, de que P de fato é igual a NP. Né? Até hoje não se sabe se P é igual a NP, né? Por enquanto existem ainda essas duas classes de problemas. Talvez, de fato, P e NP, né, existam problemas NP que eu realmente nunca consiga resolver em tempo polinomial. Tá? Bom, vamos falar agora aqui o que é um problema NP difícil. Né? Então, formalmente, né, dizemos que um problema ele é NP difícil se houver um problema NP completo que seja redutível a ele em tempo polinomial. Tá? Também todo problema NP se reduz em tempo polinomial para esse problema. Bom, então, o que tem de diferente aí do NP difícil para o NP completo? Né? Então, o que tem de diferente é que o problema NP completo, ele está lá em NP. Agora, um problema aí de NP difícil, ele não precisa estar em NP. Tá? Ou seja, a gente pode dizer, ainda se a gente quiser dizer de outra forma, a gente pode dizer que um problema NP completo é um problema NP difícil, mas que está em NP. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse diagrama que ilustra mais ou menos a inter-relação entre essas classes, que ajuda a gente a visualizar tudo isso que a gente discutiu na aula de hoje. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a classe dos problemas NP, né? A gente tem aqui a classe P, né, dos problemas que são resolvidos em tempo polinomial, a gente percebe que ela está contida em NP, e o que a gente estava dizendo é que talvez, né, tudo isso daqui um dia seja P, né? Talvez não. Né? E aqui eu tenho a classe dos problemas NP difíceis. Né? Então, se eu tiver um problema NP difícil que está dentro de NP, então eu tenho um problema NP completo. Tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal, em termos de classes de problemas, né, das classes, e a gente vai utilizar exatamente essa informação na próxima aula, né, para a gente determinar a dificuldade de um problema, através de uma redução. Tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal.